Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o beneficente e o misericordioso. Irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Respeitosos irmãos e irmãs, a ideia que eu gostava de partilhar aqui neste curto tempo de espaço que me foi concedido é em torno do versículo do Alcorão, do Surat Al-Ma'idah, o versículo número 67, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, wallahu ya'simuka minan nas. Neste versículo, estimados ouvintes, estimados telespectadores, Allah subhanahu wa ta'ala lança uma ordem para o seu mensageiro, que Ya ayyuhar rasul, ou tu mensageiro, balligh ma unzila ilayka min rabbik, informe as pessoas, o seu povo, aquilo que te foi descida do céu, pelo que foi descida do seu Criador. E se caso não fizerdes, فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. E se caso não fizeres, será como se não tivesses divulgado a sua mensagem. E Allah subhanahu wa ta'ala, por certo, que Ele lhe protegerá contra as pessoas. Respeitosos irmãos, um ponto a realçar. O Surat Al-Ma'idah, como eu disse, foi um dos últimos surates do Alcorão a ser revelado. É dito que ele foi revelado no último ano da vida do profeta sallallahu alaihi wa alihi. Alguns relatadores, eles apontam que este surat foi revelado nos últimos meses da vida do profeta de Deus sallallahu alaihi wa alihi. Este versículo que eu acabei de citar há bem pouco tempo, ele traz-nos uma reflexão. Ele fala-nos de uma ordem dada por Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro, onde Allah diz: Ya ayyuhar rasul balligh, que o mensageiro informe. E esta informação não é algo vinda dele próprio mensageiro, mas ma unzila ilayka min rabbik, é algo que foi trazido pelo seu Criador. Ou seja, é uma ordem que foi lançada para o profeta de Allah, de que ele devesse transmitir para o seu povo, para os seus companheiros. E esta ordem foi revelada no último período da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Portanto, o ponto de reflexão, da nossa reflexão, não está aí, pois este versículo está claro. Porém, mas o que chamou a minha atenção neste versículo e que deve chamar a atenção dos estimados ouvintes, também daqueles que são recitadores do Alcorão, é exatamente a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde ele diz: wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Então quer dizer que, ó mensageiro, se tu não fizerdes, é como se fosse uma ameaça. É como quem diz para si que, olha, faça isso, caso não fizerdes, terás uma punição. Mas neste caso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa illam taf'al, se caso não fizeres, não informardes, fama ballaghta risalata, será como se não tivesses transmitido a mensagem divina. Vejamos uma coisa importante. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não disse فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ, que se caso não fizeres, não terás transmitido o que te foi ordenado. Ou وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, que caso não fizerdes, não será, será anulado. Será como se não tivesses cumprido com o que te foi trazido. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَا بَلَّغْتَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ رَبِّكَ مِنْ أَسَاسِهَا. Então Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo usou um termo: وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, que se caso não fizerdes, será como se não tivesses cumprido, divulgado a mensagem de Deus na sua totalidade. Então, respeitosos irmãos, este ponto chamou muito a minha atenção. E esse ponto eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos muçulmanos
todos aqueles aqueles que se preocupam com a sua religião a refletir qual é esta ordem que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao seu mensageiro no último período da sua vida, ou seja, nos últimos meses da sua vida. E que esta informação, esta ordem, tem uma relação que, se ele não fizer, Allah subhanahu wa ta'ala anularia toda a sua mensagem, toda a sua missão como profeta. Então, isto querendo dizer que, conforme Allah diz, se caso não fizeres, é como se não tivesses transmitido esta mensagem, ou seja, a profecia na sua totalidade. Querendo dizer que seria como se os 23 anos da revelação, os 23 anos da mensagem, da profecia de Muhammad teria ido haba'an manthura, ou seja, teria evaporado como se não tivesse acontecido. Então, respeitosos irmãos, é momento de a gente refletir que mensagem é esta que foi trazida por Allah, que foi ordenada a Allah para o mensageiro, para que ele devesse, para que ele devesse transmitir ao seu povo, e que esta mensagem está correlacionada com a mensagem, ou seja, com a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, olhando para este fator, algumas questões podem ser levantadas. Será que esta ordem não era do Salah? Porque o Salat é o pilar do Islã. Ou será que esta ordem não era do Hajj, do próprio Hajj, porque neste momento o profeta se encontrava na prática do Hajj, no regresso de Hajj de Meca para Medina? Ou será que esta ordem não era a respeito do Jihad, que é a honra do Islã, ou a respeito do jejum, que é exatamente Junnatun minan nar? Não, mas a resposta, respeitosos irmãos, de todos os muçulmanos será não. Não. Por quê? Porque o Salat, os sahabas já faziam anteriormente. O Hajj, já estavam a fazer o Hajj, isto foi depois do Hajj, dos preceitos do Hajj. Quer dizer, o Jihad, eles já praticavam o Jihad, desde Badr, Uhud, Hunayn, todas essas batalhas. Então os sahabas, eles praticaram e participaram nelas. Então, para dizer que exatamente não eram essas obrigações. Mas agora a questão é, qual é esta mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu profeta no último período da sua vida, para que ele avisasse ou anunciasse para os seus companheiros, e que esta mensagem anularia a sua profecia caso se ele não tivesse a cumprido. Portanto, respeitosos irmãos, a única resposta para esta questão é exatamente aquilo que encontramos nos livros de Ahlul Bayt, onde nós, nos livros de Ahlul Sunnat, procurei, não consegui encontrar, mas encontrei a resposta para esta questão que tanto me incomodava, nos relatos de Ahlul Bayt, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele mesmo disse para Ali: Ya Ali, لولا تبليغ ولايتك لهبط عملي. Subhanallah, ma'adallah yahbit amal al-Rasul. Respeitosos irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa alihi estava a dar a resposta desta questão exatamente, que eu não conseguia encontrar em livros onde por acaso tive a oportunidade de ler. Então, neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele está a dizer que, Ali, se não fosse a mensagem, se eu não tivesse informado da sua, ou seja, da sua sucessão, do seu mandato, então toda a minha profecia teria sido anulada. Respeitosos irmãos, eu disse que no vídeo anterior que um dos nomes de Hajjat al-Wida é Hajj al-Tabligh, ou seja, é o Hajj do informe, o Hajj, a peregrinação do informe, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi teve esta ordem de informar que depois do seu desaparecimento, como disse também, que ele depois deste acontecimento do Hajj não viveu muito tempo. Então, ele
partiu para o seu Criador. Portanto, ele deixou claro que quem seria o seu sucessor exatamente seria o Ali, pois este é que era a pessoa mais indicada para poder ocupar aquela posição. Por isso mesmo, que esta ordem não veio dele, o profeta sallallahu alaihi wa alihi, assim como o versículo nos diz. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Vejamos só, informe o que te desceu do seu Criador. Não veio dele, Nabi, mas sim era uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para fazer de Ali o seu sucessor. Respeitosos irmãos, a segunda coisa que mais chamou a minha atenção neste versículo é exatamente a continuidade do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: Wallahu ya'asimuka minan nar. Vou iniciar o versículo do começo para os irmãos poderem perceber. Allah diz: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalata. Wallahu ya'asimuka minan nas. Então, esta última parte, Allah diz: Wallahu ya'asimuka, que Allah te protegerá contra as pessoas. Minan nas, Allah te protegerá contra a humanidade, contra essas pessoas. Então, respeitosos irmãos, a pergunta que me apareceu, e que de certeza a mesma pergunta vai aparecer na mente de você que está a escutar, é exatamente quem eram essas pessoas. Quem são essas pessoas em que o profeta sallallahu alaihi wa alihi ficou receado em transmitir esta mensagem por medo dessas pessoas? Quem são? Será que eram os mushriquins? Porque naquela altura sabemos que os mushriquins, eles já haviam, ou seja, perdido a sua força, pois o profeta já havia conquistado Meca. Sabemos que os mushriquins, eles estavam em Meca. Abu Sufyan, o filho Muawiyah, então todos esses já haviam entrado no Islã como tulaqá, ou seja, aqueles que foram liberados para entrarem no Islã. Portanto, automaticamente a resposta, mushriquins não eram. Então, al-Yahud, os judeus. Então, resposta, respeitosos irmãos, os judeus naquela altura, eles já haviam sido expulsos de onde? Da Península Árabe, na batalha, na batalha de, a memória me está traindo agora, Fadak, na batalha de outras batalhas que, inshallah, eu vou fazer menção. Então, querendo dizer que os Yahud já haviam sido expulsos já haviam sido expulsos da Península Árabe. Os cristãos também não é, pois eles fugiram na batalha de Tabuk, como dissemos anteriormente, que o profeta sallallahu alaihi wa alihi só fez o Hajj depois que ele regressou de Tabuk. E os cristãos, na batalha de Tabuk, eles fugiram. Então a pergunta ainda continua: quem são essas pessoas as quais o profeta sallallahu alaihi wa alihi receava de dar esta informação ao seu povo pela presença dessas pessoas? Porque essas pessoas não poderiam ser pessoas que estavam distantes dele, tinham que ser pessoas que estavam com ele, pessoas que estavam com o profeta sallallahu alaihi wa alihi. Então, respeitosos irmãos, esta pergunta não tem resposta senão aquilo que os versículos do Alcorão, assim como os capítulos do Alcorão, eles nos falaram da existência de um grupo maior de hipócritas que entraram no Islã nos últimos anos da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Respeitosos irmãos, alguém pode dizer como os sahabas hipócritas? Sim, Allah subhanahu wa ta'ala revelou um capítulo chamado Suratul Munafiqun. Então este capítulo também fala exatamente desses hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala também no princípio do Suratul Baqarah, em vários outros surat, Allah subhanahu wa ta'ala fala da existência dos hipócritas que entraram no Islã nos últimos tempos da vida do profeta sallallahu alaihi wa alihi. Então, esta mensagem que o profeta sallallahu alaihi wa alihi foi dada pelo seu Criador, esta mensagem incomodava os hipócritas, incomodava os doentes de coração. Então é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ao seu mensageiro que Allah, ele próprio, Wallahu ya'asimuka minan nas, que ele, Allah, vai lhe proteger contra essas pessoas.
Portanto, respeitosos irmãos, este é irtifaq, ou seja, é a única resposta desta questão é exatamente esta notícia, a qual o profeta foi ordenado nos últimos tempos da sua vida, ou seja, no último período da sua vida, é exatamente a informação, o informe da liderança do Imam Ali, como príncipe dos crentes e como o guia, o conselheiro, ou seja, quem daria continuidade da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pois este versículo ele foi revelado nas proximidades do Ghadir Khum, ou seja, nas proximidades nas proximidades deste Eid, como se é conhecido, Eid al-Ghadir, que inshallah nós vamos falar de uma forma detalhada sobre ele nas próximas ocasiões. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão, tawfiq dessas palavras, que a gente possa colocá-las em prática e reflexão. Wa akhiru da'wana.